Como fazer uma revisão bibliográfica? Então, a revisão bibliográfica, ela vai ser uma junção de vários trabalhos e vários estudos que foram feitos ao longo dos anos sobre o tema da sua pesquisa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar tudo que foi publicado nos últimos anos, ler sobre isso, né, ou uma grande parte do que foi publicado, e aí você vai tirar suas próprias conclusões e vai se basear essas conclusões nas pesquisas que você leu, tá? Então, como que eu vou fazer isso, professora? Primeiro passo é eu saber o tema do trabalho. Aqui eu vou usar um exemplo, tá? Mas você vai fazer o tema do seu trabalho de TCC, do seu trabalho de iniciação científica. Então, como exemplo, vamos imaginar que eu, Isabô, estou pesquisando sobre adubação com nitrogênio na cultura do milho. Eu quero pesquisar sobre isso. Esse é o tema do meu trabalho, tá? Primeiro, passo a passo. Primeiro, eu tenho que definir as palavras-chave. O que é uma palavra-chave? A palavra-chave é o que eu vou pesquisar no Google. Então, o que eu vou colocar no Google para tentar encontrar as pesquisas relacionadas ao meu tema? Bom, se eu colocar só adubação, vai ficar muito amplo e vai aparecer adubação em tudo quanto é lugar. Vai aparecer adubação no tomate, na alface, enfim, muita coisa. Então, não me interessa. Eu quero ser um pouco mais específica. Então, eu posso escrever exatamente adubação nitrogenada no milho. Ou eu posso utilizar, por exemplo, o nome de algum fertilizante nitrogenado. Por exemplo, ureia no milho. Ou eu posso pesquisar com o nome científico da minha cultura. No caso do milho, o nome científico é Zea mais. Ou eu posso colocar nitrogênio no milho. Enfim, eu vou fazendo uma lista de tudo o que eu posso usar para pesquisar no Google, né? E é importante a gente ressaltar, pessoal, que a gente vai utilizar o Google acadêmico, a gente não vai usar o Google normal. O que é o Google acadêmico? O Google acadêmico é um Google, é uma parte do Google que vai pesquisar só trabalhos científicos. Então, tudo que eu encontrar no Google acadêmico, eu posso confiar 100% que isso daí foi feito por um pesquisador. Então, eu não vou ter informações erradas no Google acadêmico, tá? Por isso que a gente pesquisa sempre no Google acadêmico. Se eu pesquiso no Google normal, às vezes vem um site que é um blog de um engenheiro agrônomo, que é o blog de um produtor, que é o blog de uma empresa, e eu não consigo garantir que aquela informação está correta, né? A não ser que eu seja um especialista no assunto, se eu estou aprendendo sobre aquilo, é sempre bom eu pesquisar primeiro no Google acadêmico. Além do que, quando eu estou fazendo uma revisão bibliográfica, eu estou fazendo uma pesquisa. Então, eu preciso basear a minha pesquisa em outras pesquisas. Então, a gente sempre vai procurar no Google acadêmico, tá? Então, a gente vai lá, vai abrir o Google e vai digitar acadêmico e dar um OK. Na hora que eu faço isso, vai aparecer essa primeira telinha aqui que eu tenho, que é o Google acadêmico, que é essa daqui. Clico nele. Cliquei, vai abrir isso daqui. Aí, eu vou digitar. Então, por exemplo, aqui eu já tinha pesquisado algumas coisas, agora eu vou colocar o tema da minha pesquisa, que é adubação nitrogenada no milho. E eu pesquiso. Vou dar o OK. Pessoal, como que eu consigo interpretar o Google acadêmico, tá? Primeiro, vai aparecer várias pesquisas, e aí eu vou descendo e vendo essas pesquisas, né? Mas é importante eu observar isso daqui, ó. Aqui tem o ano dessas pesquisas.
2000, 2005, 2004, são artigos que estão muito antigos, já fazem 20 anos. Então, o legal é a gente tentar escolher artigos que são artigos mais novos, né, dos últimos 10 anos. Por quê? Porque a gente teve uma evolução dentro da área, né, da pesquisa, dentro da área da ciência. Algumas coisas não mudam, agora outras coisas podem ter sido atualizadas. Então, antes de eu começar a abrir os links e ler os links, eu vou vir aqui do lado esquerdo, ó, aqui, tá vendo? E eu vou selecionar período específico, tá? Se eu quiser só artigo que foi publicado em 2024, eu clico aqui. Desde 2023, aqui. Desde 2020, aqui. Mas aí é muito pouco tempo, né? A gente pode fazer dos últimos 10 anos. Então, eu venho aqui no período específico, né? E eu clico nele. Aí, eu vou adicionar. Eu quero pesquisar de 2000... volta lá. 2012, por exemplo, até 2024, os últimos 12 anos, que eu acho que é um período bom para a gente pesquisar. Vou lá, clico em pesquisar e agora vai atualizar. Então, se eu for observar, ó, 2013, 2012, já começou a aparecer artigos mais recentes para eu ler, tá? Aí eu vou lá e eu clico, vou clicando, vou olhando, tá? Vou clicar, por exemplo, no primeiro. Primeiro é adubação nitrogenada para milho com o uso de plantas de cobertura e modos de aplicação de calcário. Clico em cima, vai abrir para mim isso daqui. Eu posso escolher ler aqui mesmo, tá? Nesse site da revista. Esse artigo foi um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo, na área de uso e manejo do solo. Eu posso escolher ler aqui ou eu posso escolher baixar, o PDF, ó. Eu baixo o PDF, que aí baixando o PDF eu consigo facilmente acessar no meu computador na hora que eu quiser, sem precisar salvar o site. Eu sempre vou para o PDF, tá? Então, eu clico aqui, baixo o PDF, faço o download e vou abrir o PDF aqui. Pronto, tá aberto. Agora, eu começo a ler. Então, eu leio o título, vai ter o meu resumo. Eita, peraí. Vai ter o meu resumo, vai ter uma introdução, vou para a página 2, ó, vai ter uma introdução, vai ter o material e métodos, vai ter o resultado e discussão. Então, isso é a cara de um artigo científico, tá? Claro, vocês não vão conseguir entender e interpretar todos os artigos, porque vocês estão iniciando na parte da pesquisa. Mais para frente, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, na introdução. O que eu vou fazer? Depois que eu baixei os artigos, né, que eu guardei tudo que eu tenho interesse, eu vou começar agora a fazer a leitura da introdução. Então, na hora que eu estou fazendo a leitura, eu vou copiando o que me interessa e eu vou colando numa página em branco do Word, tá? Só que eu não posso esquecer de marcar que a página que eu estou colando, as informações que eu estou colando, vieram do artigo Adubação nitrogenada em cobertura para milho, publicado pelo pesquisador Leal, Lazzarini e Rodrigues e Marcandali. Eu tenho que marcar da onde que eu estou tirando as informações, porque depois eu vou precisar citar esses autores no texto. Então, se eu só copio e colo, eu não sei da onde que eu tirei, não vou conseguir usar aquela informação e vou precisar procurar de novo um artigo novo para eu poder ter as informações necessárias. Então, começa a anotar as partes importantes do artigo, você já escreve em cima. Informações tiradas do artigo Adubação nitrogenada para milho com uso de plantas de cobertura e modos de aplicação, publicado pelo Leal. Aí dá até pra gente falar o ano, né? No ano de 2013, tá? Então, é importante que a gente tenha anotado isso.
Aí eu vou começar a ler, né? Então eu venho aqui, vou na introdução. Então eu vou ler a introdução. Deixa eu ir aqui pra gente marcar o texto. Pronto. Então eu vou ler a introdução. A última década foi marcada pela preocupação mundial com o impacto ambiental, além da busca de alternativa viável para minimizá-lo, sem, no entanto, acarretar alterações no padrões de vida da sociedade mundial. Eu achei interessante isso. Eu vou lá, copio esse parágrafo, e quem escreveu esse parágrafo foi o Leal, que é o autor do trabalho. Ó, o Leal. Como que eu sei que foi o Leal? Porque ele não está citando ninguém. Se ele não está citando ninguém, significa que foi ele que escreveu isso daqui. Então, se eu quiser usar essa frase no meu trabalho, eu vou ter que colocar ela e escrever que foi o Leal que fez essa frase, tá? Então, esse primeiro parágrafo inteiro, a gente observa que o autor não está citando ninguém. Então, tudo isso daqui foi ele que escreveu por conta própria, tá? Aí eu vou lendo. Vai chegar uma hora que eu vou perceber que eu tenho a citação de alguns autores. Então, vamos lá. Vamos pegar agora, por exemplo, essa parte aqui de baixo, ó. Vamos descer um pouquinho mais. Vamos vir aqui. Vamos pegar aqui, ó. No cultivo do milho, na região de Cerrado, é recomendada a adubação nitrogenada. Não foi o Leal que falou isso. Quem falou isso foi o Souza e o Lobato em 2004. Tá, e se eu quiser escrever isso, professora? Se eu quiser escrever isso, eu posso escrever, mas eu não posso falar que essa frase foi do Leal. Eu vou ter que citar também o Souza e o Lobato, tá? Então, aí eu vou copiar isso daqui, vou deixar que é o Souza e o Lobato, né, que escreveu. Vou contar a verdade. O certo seria a gente procurar o trabalho do Souza e do Lobato, ler o trabalho do Souza e do Lobato e depois pegar a frase direto do trabalho deles, para ter certeza que não tem erro. Que às vezes o Leal lê errado, escreve errado, e aí a gente fica com uma informação errada, né? Mas a gente sabe que vocês têm pouco tempo para escrever o TCC e que ninguém vai fazer isso, ninguém vai ficar olhando todos os trabalhos. Então, se eu for só copiar e colar, o certo é copiei, colei, salvei e coloquei o nome do Souza e do Lobato, porque a informação original veio deles, tudo bem? E aí, lá embaixo, a hora que eu for para o final do trabalho, tem as referências. Ó, literatura citada, tá? Essas referências eu vou encontrar a referência do Souza e Lobato e vou colocar essa referência no meu trabalho. Souza e Lobato, adubação com nitrogênio. E eu vou fazer isso para todos os trabalhos que eu for procurando e pesquisando. Então, eu vim aqui, por exemplo, no finalzinho, né, da minha introdução, ou melhor, no finalzinho da minha introdução, e eu achei essa informação legal aqui, ó, do Cantarella. Então, segundo Cantarella, no Brasil, as respostas ao nitrogênio têm sido variáveis, indicando resposta entre 30 e 90 quilos por hectare de N. Eu quero colocar essa informação. Não é muito legal, porque é uma informação de 93, né? A gente sabe que agora a gente já tá com 180 quilos por hectare. Mas vamos ignorar isso, vamos fingir que vocês querem colocar essa informação. Vocês vão lá, vão copiar isso daqui e vão citar o Cantarella, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhando. Eu pego um artigo científico, eu vou lendo ele, eu vou copiando as informações que eu acho interessante, eu vou copiando as fontes das informações, né, da onde que saiu cada uma das informações, e vou colando em uma página em branco. Vamos voltar aqui. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro passo, eu vou definir as palavras-chave. Aí eu vou pesquisar o artigo no Google Acadêmico, aí eu vou selecionar entre 10 e 20 artigos relacionados com o tema. Vou salvando no meu computador, tá? Depois que eu salvei tudo, eu abro um arquivo em branco no Word.
começo um arquivo novo. E enquanto eu faço a leitura dos artigos, eu vou copiando as partes mais importantes, sem esquecer de colocar da onde que eu tirei aquelas partes, tá? Posso copiar Ctrl C, professora? Ctrl C, Ctrl V? Pode copiar do jeito que tá. Por quê? Porque depois que você copiou tudo que é mais importante, aí a gente vai vir escrevendo um texto com as suas palavras. Isso é muito importante, pessoal. Eu preciso, depois que eu pesquisei tudo que eu queria pesquisar, escrever um texto com as minhas próprias palavras. Não posso deixar no meu TCC o copia e cola que eu fiz. Não posso deixar no meu artigo científico, no meu resumo para o congresso, do jeitinho que ele copiei e colei, porque senão é plágio. E plágio é você agir de má fé para copiar o trabalho de outra pessoa. E isso daí é crime no Brasil, né? Então você pode até ser processado. Então depois que eu copiei e colei no arquivo em branco, aquele arquivo eu vou usar para consultar, não para copiar, tá? Aí eu vou escrever um texto com as minhas próprias palavras, e aí as informações que eu for pondo no meu texto, eu vou colocando como referência. Então, eu vou reescrevendo o que eu pesquisei, e aí eu vou falando, olha, o nitrogênio, ele é muito importante para a cultura do milho. Como que eu sei disso? Ah, porque eu li lá no artigo do Souza e Lobato. Então, eu escrevo. O nitrogênio é importante para o milho, entre parênteses, Souza e Lobato, 2004. Ah, o milho precisa entre 30 e 60 quilos por hectare de nitrogênios. Como que eu sei disso? Porque eu li lá que o Cantarella falou isso. Então, eu escrevo. O milho precisa entre 30 e 60 quilos de nitrogênio, entre parênteses, Cantarella. E aí eu vou seguindo essa lógica, tá? Mas isso daqui é importante, tá? Se você não escrever com as suas palavras, e a gente passa isso daí num leitor de plágio depois, né, para saber se você copiou ou não, você pode reprovar no seu TCC, tá? E aí fiz isso, escrevi meu texto, né? Eu vou então agora começar a formatar o meu texto, né? Então, eu tenho que obedecer às minhas regras da ABNT. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um autor, vamos voltar lá onde a gente estava, peraí. Quando eu estou falando, por exemplo, de um autor, e esse autor, ele vem, vamos pegar aqui, vamos pegar um outro artigo. Vamos pegar um artigo sobre esse daqui, adubação nitrogenada no milho. Vamos abrir o PDF dele. Pronto, vamos lá. Então, vamos pegar esse daqui. Quando eu estou falando, por exemplo, de um autor, eu vou precisar seguir as normas da ABNT, né? Então, se tá aqui, esse daqui não tá nas normas da ABNT. Mas o certo seria aqui, ó, dentro do parênteses, estar em maiúsculo. Fora do parênteses, poderia estar em minúsculo, tá? Então, aqui, ó, dentro do parênteses, teria que estar em maiúsculo, se fosse na norma da ABNT, né? E fora do parênteses, ele poderia estar em minúsculo. Tudo bem? Então, eu vou seguindo as normas da ABNT, vou mandar um link para vocês conseguirem acessar as normas da ABNT. Então, eu vou seguir, formatar, colocar meu texto do jeito certo, tá? Tá, professora, mas legal, eu aprendi a pesquisar e eu aprendi também a colocar as partes mais importantes num documento em branco. Como que a gente vai fazer agora para escrever o texto em si? Como que eu vou estruturar o meu texto, né? Então, você sempre vai começar pelo mais simples e depois você vai pro mais complexo, tá? Então, cria tópicos, começa criando tópicos. Se o meu tema é adubação nitrogenada na cultura do milho, eu vou precisar fazer um texto falando sobre a cultura do milho, falando sobre a adubação no milho e falando sobre a adubação nitrogenada no milho. Então, eu posso começar o meu tópico assim, ó.
criando um tópico sobre cultura do milho. E aí eu escrevo 1 ou 2 parágrafos sobre o milho. O milho é uma cultura importante para o brasileiro, porque faz parte da alimentação animal e da alimentação humana. É um dos grãos mais produzidos no Brasil. E aí, na hora que eu for pesquisar artigo para escrever esse parágrafo, eu posso pesquisar artigo só sobre milho. Preciso pesquisar um artigo sobre adubação nitrogenada no milho. Posso pesquisar só sobre o milho, por exemplo, tá? Aí, depois que eu fiz esses primeiros parágrafos sobre o milho, eu vou continuar uma sequência lógica, né? Então, como o milho é tão importante assim, a gente precisa garantir altas produtividades. Para produzir bastante, precisa adubar. Aí eu vou falar uma adubação do milho. Importância de adubar o milho. Aí eu escrevo um parágrafo, 1 ou 2 parágrafos sobre isso. Aí eu vou falar, dentro de todos os nutrientes, o nitrogênio é o mais importante para o milho, ou o fósforo é o mais importante, ou o boro é importante. E aí eu vou falar só sobre o nitrogênio, importância do nitrogênio, participação dele na planta, tipos de adubo com nitrogênio e etc. Aí eu faço 1 ou 2 parágrafos. Aí eu posso vir aqui e escrever sobre uso do nitrogênio no milho. Aí eu vou falar sobre artigos que fizeram pesquisa com nitrogênio no milho, vou falar os tipos de adubo mais comum, vou falar o porquê que é importante pôr nitrogênio especificamente na cultura do milho, que na verdade o foco da minha pesquisa é esse último aqui. Só que não dá para eu começar falando direto dele, eu tenho que começar falando dos outros antes, né? Eu tenho que começar falando sobre o milho e a adubação no milho, para eu poder criar uma linha de raciocínio, né? E aí eu vou separar os artigos de acordo com esses tópicos, né? E vou escrevendo o meu texto. Qual o tamanho do texto, professora? Aí depende, se eu estou fazendo um resumo, se eu estou fazendo uma revisão bibliográfica para publicar, eu vou seguir a norma do congresso que eu estou publicando. 2, 3, 4 páginas, com as referências no final. Se eu estou fazendo uma introdução do meu TCC, talvez seja um pouco menos. Então, a quantidade de páginas, a quantidade de informação, a quantidade de parágrafos que vocês vão escrever, vai depender do trabalho que vocês estão escrevendo, tá? Então, aí eu faço o texto, esse texto, ele vai ter... o texto, ele vai ter as minhas palavras, né? E as situações... Então, as citações, então, texto com suas palavras. Aí, essas citações, elas precisam vir quando eu tenho uma informação que eu tirei de algum lugar, né? Com citação. E aí, após o texto, vai ter um tópico que se chama referência bibliográfica. Aí, nesse tópico, eu vou colocar informação da onde que eu tirei, para a pessoa poder pesquisar, tá? Então, vem, por exemplo, aqui nesse artigo científico que a gente estava olhando, né? Se eu for para a última página dele, ó, última página dele vai ter esse tópico, ó, referências. Ah, eu achei legal que esse autor usou um trabalho do Alves, chamado, né, milho safrinha consorciado com Urocloa rosesiensis e produtividade da soja em sucessão. E eu quero ler esse trabalho. Eu copio o título do trabalho, ponho no Google Acadêmico e vou conseguir ler o trabalho do Alves, que às vezes tem alguma informação que me interessa. Então, a referência é para isso, é para eu conseguir ler o que os outros escreveram, né? E para as pessoas que lerem o meu trabalho, saber que eu não tirei aquela informação da minha cabeça, que eu tirei aquela informação de alguma revista, de algum artigo científico, tá? Pessoal, é difícil, não é fácil. Eu só consigo, né, fazer
eu só consigo ficar bom na minha revisão bibliográfica fazendo uma revisão bibliográfica. Então, a primeira que vocês forem fazer vai demorar muito, vai ser cansativo, vocês vão querer desistir, só que com o tempo vocês vão melhorando cada vez mais, né? Então, é importante ir sempre treinando, né? Sempre fazendo, por quê? Porque isso é uma coisa que com o tempo vai ficando mais fácil.